Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos falar sobre as características de cada temperamento. Esse era um vídeo que vocês queriam, né? Para ter certeza, depois de terem feito o teste, para ver se as características do temperamento que foi dado no teste realmente batia com a personalidade de vocês, com o temperamento de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre as principais características. Aquelas que são mais evidentes, que só de você passar algumas horas com aquela pessoa, você já enxerga essas características do temperamento da pessoa. Então, vamos começar com o colérico, certo? O colérico, ele se irrita muito facilmente. Sabe o pavio curto? É o colérico. Ele se irrita fácil e é com muita força. Então, ele se vê na irritação dele que ele tem que reagir de imediato, na hora. Ele explode na hora, ele fala o que ele pensa daquela reação. É na hora, pavio curto mesmo. E a impressão que você causa num colérico, ela é marcada nele pra sempre. Marca, dura, ó, fica. Ele guarda aquilo lá, tá? Então, você cuida bem a impressão que você vai dar para um colérico. Então, tem que sim ter muito cuidado com as palavras que a gente usa para um colérico, o jeito que a gente age com o colérico, porque uma vez que você ofendeu ele alguma coisa, ele vai ficar irritado contigo, ele vai te xingar na hora e ele vai guardar aquilo, ele vai lembrar. Tanto que pode ter passado 3, 4 dias e se ele lembrar de você ou ele te ver, ele já fica nervoso na hora de novo. Então, muito cuidado. As principais características do colérico, né? Nós vamos falar aqui das 7 características de cada um, tá? As principais, aquelas que são evidentes. Então, ele é um profissional movido para alcançar metas. Colérico adora uma meta. Pô, olha, a meta de hoje é essa. Pode ter certeza que a meta vai ser alcançada, porque colérico não gosta de deixar a meta pela metade. O foco dele é aquilo e não importa o que ele tem que fazer para alcançar aquela meta, ele vai alcançar. Inclusive, isso é um problema, porque realmente, pro colérico, não importa o que ele tem que fazer para alcançar aquela meta. Ele vai fazer para alcançar. Então, se você é colérico, tá vendo isso? Não, uma maneirada, nem tudo, né? Nem tudo tem que ser feito para alcançar a meta, tá? Ele tem uma visão ampla dos cenários. Todo colérico, ele consegue olhar tudo que tá ao redor. Ele é observador, tá? Ele pode não dar tanta atenção aos detalhes, os mínimos detalhes, mas ele consegue enxergar o todo, tá? Então, não adianta você querer, por exemplo, que o colérico, ele foque só naquilo que ele tá fazendo. Não, ele quer entender que antes do negócio ter chegado nele, o que se passou e o que vai se passar depois de passar por ele. Então, ele quer ter a visão ampla de tudo que tá acontecendo. Se você vai contar algum assunto da sua vida pro colérico, conte tudo, não conte só o detalhe, porque ele vai ficar irritado. Ele quer saber o todo, dê a visão inteira pra ele. Ele é muito organizado no trabalho. O colérico, ele gosta de ter as coisas organizadinhas. Rotina certinho, os horários certinho. Não atrapalha a rotina de um colérico, tá? Se o colérico botou que ele vai acordar tal hora, e que na tal hora ele vai fazer isso, na tal hora ele vai fazer isso, e você chega de surpresa na casa do colérico, você vai deixar ele irritado, porque ele tinha todo o dia dele planejado, você estragou a organização dele, tá? O colérico, ele gosta de tudo, sabe, organizadinho do jeito dele, tá? Ele encontra soluções práticas e rápidas. Então, se tu tá com um problema e tu precisa de uma solução pra hoje, conversa com o colérico que ele vai achar, e ele vai achar a solução que dá pra botar em prática na hora. Na hora, tu começa agora mesmo a botar na prática, já vai arrumar o negócio. É bom ter uma pessoa assim de vez em quando na vida, né? Ele delega tarefas com segurança. Porque uma característica boa do colega que nós já falamos, ele tem uma visão ampla das coisas. Então, ele consegue olhar para você e ver exatamente quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, se você tiver sobre a liderança de um colérico, ele vai delegar para você a tarefa que ele sabe que você é capaz de cumprir com total eficiência, porque ele enxerga isso. Então, isso é muito bom ter a liderança de um colérico. Essa coisa boa, né? Ele pode soar muito autoritário. Esse é um problema. Ele delega as coisas com muita facilidade, porém ele age de uma forma autoritária. Ele vem e ele diz, ó, faça isso aqui pra mim, tá? Se você tentar dizer, mas eu não tô muito afim de fazer isso aqui, você vai arrumar um problema, entendeu? Porque o colérico, ele quer que você faça as coisas, mas ele quer que você faça do jeito dele, no tempo dele, né? Então, ele tem, de vez em quando, essa presença autoritária. Parece que você tá ali, sabe, como um ditador. Então, colérico, tá? Um pouquinho mais de empatia com o irmão faz bem.
Então, eles são, né, nas características deles, eles são muito bons para serem diretores de empresa, gerentes, planejadores, produtores, construtores, políticos, administradores, sabe? Então, qualquer área que trabalhe com esses focos, o colérico vai se dar muito bem. Porque é as características que impulsionam ele, né? É a meta, precisa de organização, precisa de segurança, precisa de liderança firme. Então, todas essas áreas de trabalho que foquem nisso, o colérico vai se dar muito bem. Vamos para o sanguíneo, tá? Então, assim como o colérico, o sanguíneo ele também se irrita fácil, tá? Ele também é pavio curto. Porém, essa irritação dele não dura muito tempo. Assim como o colérico, o sanguíneo ele se irrita fácil e ele explode na hora. Só que essa explosão ela não dura muito tempo. Então ele briga com você agora, mas daqui umas horinhas ou no máximo no outro dia ele já tá de boa com você, ele já te perdoou e vida que segue, entendeu? Ele não é de guardar rancor, diferente do colérico que guarda, né? E o sanguíneo, a impressão que você passa pra ele, ela não perdura. Isso é bom, mas às vezes não é bom, né? Então, assim, se você magoou o sanguíneo, se você fez alguma coisa errada pro sanguíneo, fica tranquilo, porque ele não vai lembrar. Daqui uns dias, daqui uma semana já passou, tá tranquilo, tá? Mas também, se você passou uma boa impressão pra ele, uma coisa também, daqui uns dias, né, ele não lembra. Porque já passou, sabe? É difícil você realmente impressionar o sanguíneo. Porque ele tá sempre com a cabeça dele em tanta coisa, que às vezes ele não percebe, não guarda o que tá ao redor. É a característica do sanguíneo. As principais características do sanguíneo. Como profissional, ele é muito proativo, ele se oferece para fazer as coisas, sabe? Enquanto que o colérico, por exemplo, ele vai fazer aquilo que ele foi mandado a fazer. E quando ele alcançar aquilo, ele para ali, ele não vai atrás de outra pessoa. O sanguíneo não. O sanguíneo, ele faz aquilo que ele fez e quando ele termina, ele já tá ali. E aí, o que nós vamos fazer agora? Como é que é? Qual que é a próxima? Sabe? Então é muito bom ter o sanguíneo perto para essa proatividade. Inclusive, eu acho que a palavra proativo foi inventada por um sanguíneo. Só pode, para definir ele mesmo. Ele tá sempre buscando novas oportunidades. Sanguíneo adora experiência nova, sabe? Aquela pessoa aventureira que gosta de ir lá e fazer uma coisa que nunca fez na vida. Sanguíneo. Então, se você tá com a pessoa num lugar e você precisa tirar a pessoa desse lugar e botar numa outra totalmente diferente, faça isso com sanguíneo. Porque ele adora fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. Adora aprender coisa nova. Embora, né, não dure muito tempo. Ele é um entusiasta por natureza. Ele gosta de fazer as pessoas felizes, alegres. É impossível você ter um sanguíneo num lugar e aquele lugar não tá feliz, não tá bem. Porque enquanto o lugar não estiver bem, não estiver feliz, o sanguíneo também não vai estar. Ele vai querer te deixar feliz, vai te deixar alegre, te deixar bem com aquele lugar, com aquelas pessoas, né? Então ele busca fazer muita piada, fazer você se sentir bem. Então, se você tá precisando dar uma animada, um up numa festa, chama sanguíneo, porque eles adoram fazer as pessoas felizes. Eles inspiram a participação coletiva. Enquanto que o colérico, ele não aceita muito bem a opinião dos outros, o sanguíneo aceita. O sanguíneo gosta, na verdade, que a pessoa vem e fala, sabe, as coisas. Vamos lá, gente, temos um projeto novo, como é que é a coisa? Me dá uma ideia, vamos conversar. O sanguíneo adora saber a opinião dos outros. Inclusive, ele tá sempre antenado nas coisas, sabe? Qualquer notícia, qualquer coisa, peça pro sanguíneo que ele sabe, porque ele tá sempre ligado em todo mundo. Porém, o sanguíneo, ele tem uma mania que ele começa muitas coisas e ele não termina nenhuma. Mas não é porque ele não gostou do que ele tá fazendo. É porque quando ele começou a fazer aquilo, na metade do caminho, ele encontrou uma outra coisa. Mais divertida, mais emocionante, que é mais a cara dele. E aí ele começa a fazer aquela. E aí quando ele tá fazendo aquela, ele encontrou outra coisa melhor ainda, mais criativa. Ele vai lá e começa a fazer aquela. E quando vê, ele tem um monte de coisa que ele começou a fazer. E ele não terminou nenhuma, tá? Então, se você vai delegar alguma coisa por um sanguíneo, você vai ter que ficar um pouquinho em cima pra ele terminar. Porque senão, né, a cabeça dele vai pro outro mundo e ele não termina. Por todas essas características, eles são bons líderes, tá? Porque como a gente já falou nessas características, eles são criativos, muito criatividade. Se tu precisa de uma coisa nova, dar um up, chama o sanguíneo. Sabe, eles são muito, muito criativos, eles gostam de ouvir a opinião dos outros, são receptivos,
sabe? Mas é aquela coisa, sabe? Precisa ficar um pouquinho em cima. Mas eles são muito bons em lideranças coletivas. Então, ele não se importa em ter uma outra pessoa também como líder junto com ele. Então, isso é ótimo. Eles são muito bons vendedores, né? Porque uma coisa que o sanguíneo é bom é no papo. Ele gosta de conversar, ele te ganha no papo. Então, o vendedor é uma coisa maravilhosa. Vender um produto pro sanguíneo é facinho. Oradores, coisa que tem que fazer uma palestra, tem que ir lá e fazer uma apresentação, sabe? Adora. Sanguíneo adora. Teatro também, ser atores, né? Fazer novas experiências, tá sempre num personagem novo. Sanguíneo adora. Então, se você for levar o sanguíneo para um teatro, uma coisa, vai adorar. Vai amar. Vamos agora, então, para o melancólico, né? O melancólico, assim como o colérico e o sanguíneo, ele se irrita. Só que essa irritação, ela é pouca, sabe? Enquanto que o sanguíneo e o colérico, eles se irritam na hora, o melancólico, ele não explode. O melancólico, ele tem um pavio bem longo, tá? Demora pra explodir. Mas também quando explode, meu amigo. Então, o que acontece? O melancólico, ele tem a irritação profunda, mas ela não é explosiva. Ela não é de imediato, mas ele guarda. É rancoroso. E as reações que você produz no melancólico, ele guarda pra sempre. A eternidade é pouco pra amargura do melancólico, gente. Ele guarda. A impressão que você deu pra ele é pra sempre, não muda. Olha, pra voltar a confiança no melancólico, você vai penar, tá? Mas, né, a gente tem características boas do melancólico. São muitas, na verdade. As principais características do melancólico é que ele é um profissional de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Sabe aquele produto que você não encontra nenhum defeito? Foi feito por um melancólico. Porque ele olha as minúcias do negócio, sabe? A célula, o átomo, ele olha. Porque ele quer te entregar o melhor. O melancólico, ele não tem problema de passar horas em cima de um negócio para entregar bem feito. Porque ele quer a coisa bem feita mesmo. Inclusive, o problema disso é que ele cobra dos outros também assim. Ele quer o melhor. Então, né? Paciência. Ele é dedicado ao detalhe, certo? Então, você quer deixar um melancólico muito feliz? Gráfico, tabela, lista. Ele adora fazer. Adora. Fazer assim, olha, uma tabela no Excel, uma listinha para as coisas daí no passo a passo, um gráfico de pesquisa, ele adora mexer nisso, adora. Porque tem que ser o quê? Preciso, tem que ser certo. Então, o melancólico, ele é ótimo nisso, ele adora fazer. Ele é muito, 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 muito organizado. Sabe aquela mesa de trabalho que tá tudo no seu lugarzinho, não tem um pozinho, uma manchinha, aquele quadro organizado pelas cores certinho, pelos tamanhos, tudo sem melancólico. Arruma tudo perfeitamente. Não consegue deixar a coisa, sabe, um tantinho desorganizada, não consegue. Ele enxerga os problemas ocultos. Enquanto que o colérico, ele tem uma visão total, né, do lugar, mas ela é superficial, ele vê os problemas de tudo, mas os que estão mais evidentes para resolver, o melancólico, ele pode não ter aquela visão total, mas a visão que ele vê, ele enxerga lá no fundo, no subconsciente ele enxerga, sabe? Ele é a pessoa que vai fazer você enxergar a coisa que você não enxergava. Eles descobrem soluções criativas. Já pensou nisso? Ah, coisa boa, né? Então, aquela solução que, tipo assim, ó, a solução tradicional não dá certo e você precisa de uma solução mais criativa, diferente, é o melancólico que vai te dar essa solução. Ele tem tendência a criticar e essa crítica normalmente desencoraja as pessoas. Tá me ouvindo, melancólico? Eu sei que você gosta de dar aquela crítica e você até pensa que a sua crítica está sendo construtiva. Mas não, você está desencorajando a pessoa, tá, amor? Então, um pouquinho mais de empatia também com o irmão, tá? Tem que ter esse cuidado. Então, se você receber a crítica de um melancólico, não se desencorajem, tá? Ele tá tentando mostrar o que você tá fazendo errado, só que às vezes ele não tem o tato para fazer isso. Sendo assim, os melancólicos, eles são bons artistas.
Eles são bons filósofos. Ai, o melancólico adora ficar pensando uma coisa da vida, um problema da vida, sabe? Adora. São bons compositores, porque como pensa na vida, observa as coisas, conseguem exprimir aquilo de uma forma muito bonita. Eles são inventores, são muitos bons inventores. Teóricos, passa tempo lendo, pesquisando teoria. É muito bom nisso. Músicos também. Então, eles adoram a música, seja instrumental, no canto, eles são muito bons nisso. Vamos, por fim, então, ao nosso fleumático, né? O fleumático, ele não se deixa afetar tão facilmente. Não. E as impressões também não duram no fleumático, sabe? Pra você tirar a paciência de um fleumático, meu amigo, demora, sabe? Então, as impressões que você causa num fleumático, elas não duram muito tempo. Então, ao mesmo tempo que é bom, que nem no melancólico, né, porque ele não lembra, do sanguíneo, desculpa, porque ele não lembra, tem a parte ruim porque ele também não lembra das boas, sabe? É muito difícil alguma coisa marcar um fleumático. Ele não se importa, sabe? Segue o fluxo, minha gente. As principais características do fleumático é que ele é um profissional que transmite segurança na hora da crise. Sabe quando tá todo mundo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Oh, meu Deus, estamos perdidos. O fleumático vai estar lá, gente, calma, gente, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água, que isso? Segue aqui, vamos resolver. O fleumático, não importa o que esteja explodindo ao redor dele, ele tá sereno, ele tá tranquilo, ele vai ajudar a encontrar a solução. É bom ter uma pessoa assim na vida, às vezes, né? Ele não entra em conflitos. Não. Se você tá vindo bater boca e você quer bater boca, não é com o fleumático. Vai lá com o colérico ou com o sanguíneo. Porque o fleumático você vai falar, gritar. E ele vai ficar com aquela cara de assim, ó. Ai, gente do céu, quando é que vai terminar isso? Claro. Né? O fleumático é aquela pessoa que você briga e a paciência dela te irrita. É o fleumático. Porque ele não entra na briga. Na verdade, ele procura se reconciliar. Ele procura, tá bom, tô vendo que você tá bravo comigo, mas vamos tentar resolver esse problema? Vamos tentar resolver? Ele encontra a maneira mais prática de resolver os problemas. Enquanto que o colérico, ele encontra as coisas práticas pra resolver, mas às vezes elas vão levar um tempo, né, gradual essa resolução. O fleumático não. Ele encontra o problema e ele quer a mais prática pra resolver. Sabe por quê? Porque o fleumático é preguiçoso. Ai, tudo cansa ele, sabe? Então, aquilo que vai tomar menos tempo dele, que ele vai precisar fazer menos esforço, é essa opção que ele vai escolher pra resolver o problema. Ele não lida bem com pressão e prazos curtos. Lida bem. Desculpa. Ele lida muito bem com pressão e prazos curtos. Porque, como a gente disse, o fleumático, ele é paciente, né? Então, a pessoa tá ali berrando com ele, que ele tem que entregar o negócio, ele tá tranquilo, gente. A gente vai resolver, tá? Vou te entregar no prazo, fica tranquilo, gente. É muito difícil tirar paciente do fleumático, muito difícil. Ele tende a ser conservador, e por isso ele não gosta de inovação. É aquela pessoa que, gente, pra que mudar? Tá tão bom assim, tá funcionando assim, pra que mudar? Porque a gente precisa fazer uma coisa nova. A gente precisa atrair novas pessoas. Mas pra quê? Os que a gente tem já tá bom. O fleumático é de pessoa que ele não vai atrás da novidade, entendeu? Tá funcionando assim, tá ótimo. Não precisa mudar. Pra que mudar, né? Fleumático, na verdade, odeia mudança. Odeia qualquer tipo de mudança. Mudança de rotina, mudança de lugar, mudança de círculo social. Odeia. Não gosta. Mas por conta dessas características dele ter paciência, dele fazer a reconciliação, né, dele saber lidar com a pressão, com prazos, eles são muito bons como professores, como médicos, cientistas, escritores, editores, diplomatas. Eles são muito bons para trabalhar nessas áreas, na área do conhecimento, na área das diplomacias, na área das escritas. Eles são muito bons para isso. Então, se você está trabalhando numa área que lida com essas coisas, tá no rolo, tá bom? Características que normalmente a gente precisa focar aqui bastante, tá? Porque é muito comum a gente confundir colérico e sanguíneo e fleumático e melancólico, tá? Então, vamos focar aqui comigo, tá? O colérico e o sanguíneo, tá? Eles são inclinados à ação. Eles são ativos, tá? Eles agem na hora, tá bom?
Já o melancólico e o fleumático, eles são mais inclinados à espera, à tranquilidade. Eles não vão agir na hora. Eles vão pensar o que é o melhor antes de agir. Enquanto que o colérico e o melancólico, eles têm a impressão forte. Então, aquilo que você faz pra eles, eles marcam, eles guardam, eles lembram pra sempre. Já o sanguíneo fleumático não, tá? Eles esquecem, passou, gente, já foi, sabe? Deixa pra lá. Então, quando a gente vai observar a pessoa, a gente tem que ponderar para não confundir. É muito comum a gente ver uma pessoa que, por ela se irritar facilmente, é colérico, é sanguíneo. Mas tem que ver quanto tempo dura essa irritação. Que o tempo de duração de um sanguíneo e um colérico é diferente, tá? Assim como, é uma pessoa tranquila, sempre na dela, então é fleumático ou é melancólico. Não, tem que ver quanto que dura isso aí, tá? Né, na questão de irritabilidade, dura muito tempo, dura pouco, porque o melancólico dura muito, o fleumático dura pouco, né? Então tem essas diferenças. Vendo essas diferenças agora, tendo tudo isso aí certinho, comece a observar as pessoas ao seu redor. Você vai ver que essas características são bem evidentes nelas. Então esse era o vídeo de hoje, espero que tenham curtido e até o próximo!